Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro, especificamente na área de História, e mais especificamente ainda na área de História do Brasil. Dando continuidade, dando prosseguimento ao que nós vínhamos falando, nós vamos abordar hoje, especificamente, o chamado período regencial na história do Brasil. Historicamente ou cronologicamente, o período regencial é o período situado entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, até o golpe da maioridade de Pedro de Alcântara, em 1840. Então é um período muito estreito, cronologicamente, um período muito pequeno até. É um período de apenas praticamente 9 anos, entre 1831 e 1840. Mas é um período importantíssimo na história do Brasil, muitas vezes até subestimado pela historiografia. Em função de que esse período regencial é um período de consolidação da independência do Brasil, uma espécie de terceira fase do nosso processo de independência. Processo esse que nós já falamos, começou lá no século XVIII com as Inconfidências, avançou, por assim dizer, com o período Dom João VI no Brasil, com as medidas joaninas, e depois se realizou, de fato, no período de Dom Pedro I. Mas o período regencial é o período em que, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil vai ser governado por brasileiros. O Brasil vai ser administrado, ainda que por membros da aristocracia brasileira, mas finalmente nós não estávamos mais nas mãos de autoridades portuguesas, estávamos nas mãos de autoridades brasileiras. Então é um período de regulamentação política no Brasil para que o Brasil ficasse gerido, gestado por forças políticas nacionais. Eu diria que tem algumas questões que merecem ser observadas. A primeira delas é que, de algum modo, o período regencial sinaliza uma espécie de hegemonia do Sudeste, uma hegemonia do eixo Rio, São Paulo e, em dada medida, Minas Gerais, porque, em que pese o fato de que nem sempre os regentes eram só do Rio de Janeiro, mas a região se homogeneiza, a região se estabelece, consolida como uma região hegemônica no Brasil, uma região que no período da colônia, uma discussão, que no período da colônia já esteve hegemonicamente situada na aristocracia do Nordeste, no período áureo da cana-de-açúcar. E agora, a região que vai se consolidando como eixo político da nação é, sem sombra de dúvidas, o eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Acho que esse é um ponto importantíssimo. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, minha gente? Só para dar uma lembrada, que desde o século XVIII o Rio de Janeiro foi elevado à condição de, aspas, sede da administração. E agora, no país dependente, o Rio de Janeiro continuava sendo a sede, no caso, a condição de capital do Brasil Império, ainda que no período regencial. Outra questão importante é que essa hegemonia que eu acabei de referir-me, a que eu acabei de aludir, essa hegemonia do eixo Rio-São Paulo, criou uma espécie de descontentamento com as elites de outras regiões do Brasil que não se viam representadas. E, de algum modo, também, uma espécie de ostracismo, uma espécie de abandono de algumas regiões do Brasil. Por exemplo, concretamente, a partir de 1835, começaram a estourar as chamadas revoltas regenciais. Como é que nós vamos explicá-las? Essas forças de dissolução, essas forças centrífugas na realização da história nacional. Nós vamos explicá-las a sabinada, a balaiada, a cabanagem, a farroupilha, parece muito nome, só para dar uma lembradinha. A farroupilha, que foi a mais longa de todas e talvez a mais emblemática, foi no Rio Grande do Sul, a revolta dos farrapos, ou a revolta da farroupilha. Depois teve também a balaiada, que foi no Maranhão, a cabanagem, que foi no Pará, e a sabinada, que foi na Bahia. Essas revoltas juntas traduzem um momento de centrifugação, um momento de quase dissolução do Brasil. Quase que nós deixamos de ser um país grande, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e viramos um país pulverizado nas várias províncias que havia aqui no Brasil, e que começaram um processo de emancipação, um processo de soltura, uma vontade de desligamento da capital do Rio de Janeiro. Isso porque a hegemonia do Rio, de certa maneira, incomodava esse, aspas, abandono, esse papel secundário, para não dizer um papel, às vezes, até muito terciário de abandono de algumas regiões do Brasil. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a farroupilha é muito específico. A elite gaúcha se sentia profundamente abandonada, profundamente relegada a um segundo plano pelo governo central. E ainda tem outro fato agravante. O Rio Grande do Sul vivia da venda de... Naquela época, século XIX, o Rio Grande do Sul vivia da venda do charque, a carne salgada do Rio Grande do Sul, que até hoje é uma grande área de criação de gado, uma criação pecuarista forte no Brasil. Mas naquele momento, o Rio Grande do Sul vivia disso. E o governo central brasileiro, da regência una brasileira, em 1835, começa a comprar a carne argentina, começa a comprar o charque argentino em prejuízo, em detrimento, do charque nacional. Então, o Rio Grande do Sul
Diante dessa situação, a elite criadora de gado do Rio Grande do Sul proclama a independência do Rio Grande do Sul. Porque se o Rio Grande do Sul não servia para abastecer o mercado nacional de carne, então não tinha sentido o Rio Grande do Sul continuar ligado ao governo central. Até porque houve uma compra da carne argentina e da carne uruguaia, e não do charque brasileiro. Então, diante disso, começou aquela onda de emancipação que culminou na declaração, na decretação da Constituição da República do Piratini. E aí o governo central teve todo um esforço para tentar driblar esse processo emancipacionista, que acabou entrando até por dentro do Estado, redundantemente, por dentro do Estado, que hoje é o Estado de Santa Catarina, proclamando a chamada República Juliana. Enfim, foi um insuflar, uma revolta localizada no Sul, mas que deu um trabalhão para o governo central. Aqui vale dizer que a revolta separatista do Sul, essa que eu acabei de falar, a revolta farroupilha, só foi extinta no governo de Pedro de Alcântara, em 1845. Então ela durou praticamente 10 anos. E por muito pouco o Brasil não se viu solto, não se viu desligado, né, desse governo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas não dá para entrar só com pancadaria, porque você não está lidando com elementos populares, você está lidando com uma parcela da elite brasileira. Então a elite do Rio de Janeiro e de São Paulo entenderam que de algum modo tinha que abrir alguma zona de negociação, prática que só foi resolvida no governo de Pedro de Alcântara em 1845. Mas de qualquer maneira, o Brasil estava se dissolvendo, isso era um perigo. O outro ponto é a gente pensar a Sabinada na Bahia, uma revolta também da elite baiana, o médico, né, o Sabino era um líder do movimento, mas veja isso, um médico, é a elite baiana reclamando também do quê? Desse ostracismo, desse abandono, desse relegar, desse segundo plano que a Bahia ficou há muito tempo, né, gente? É bom lembrar que na colônia, Salvador chegou a ser a sede da administração colonial, depois foi para o Rio de Janeiro, e aos poucos a Bahia foi sempre sendo relegada a um segundo plano. Porque mesmo no período áureo da cana-de-açúcar, a principal área de fornecimento de cana era Pernambuco, não era a Bahia. Então, mas o governo central também entendeu que, sendo elite, houve também uma negociação, perdão dos envolvidos, né, uma espécie de apenas pagamento de indenização, mas houve alguma repressão, mas houve um controle. Os dois casos muito emblemáticos, muito significativos, são o caso da balaiada no Maranhão e a cabanagem no Pará. Olha esses nomes, balaiada porque lembra balaio, fazedores de balaio, né, fazedores de cestos artesanais à base de babaçu e carnaúba, né? População muito pobre do Maranhão. O Maranhão entrou nesse estado de pobreza porque na época da cana-de-açúcar também não foi uma região muito importante. E depois, quando veio o algodão no século XVIII, quando a Inglaterra voltou a comprar o algodão das antigas 13 colônias dos Estados Unidos, o Maranhão foi colocado no segundo plano. Então, não tinha nenhum produto na pauta de exportação do Maranhão que tivesse bem, nem a cana-de-açúcar, nem o algodão. Resultado disso, o Maranhão foi num grau de pobreza que a população muito ribeirinha, né, dali próximo do Babaçu e Carnaúba, da chamada Mata dos Cocais, essa população começou a se rebelar no período regencial, nessa coisa de um governo do Rio de Janeiro, que não era mais um imperador, porque o menino era uma criança. Era um governo central de um padre Diogo Antônio Feijó, Araújo Lima, parecia estranho para a população do Maranhão. E aí o governo federal, da regência, pegou pesado, bateu violento em cima da balaiada. O outro caso é a cabanagem, mais grave ainda, mais de 4.000 pessoas foram mortas no Pará. Em função de quê? De que a população ribeirinha ali da região amazônica, a população vivia em cabanas. Como vivia em cabanas, a revolta dos cabanos, daí a cabanagem. População reclamando do custo de vida, da pobreza, do abandono, da miséria que campeava mesmo a região do Pará. E aí o governo não perdoou, quis dar um exemplo e começou a massacrar. Fato é, gente, que quando chega em 1840, se você pensar assim, no mapa do Brasil, Rio Grande do Sul num processo separatista, Bahia no outro processo separatista, Pará no outro processo separatista, Maranhão no outro processo separatista, parecia que o Brasil estava se dissolvendo. Então a própria elite do Rio de Janeiro entendeu que era preciso fazer alguma coisa urgentemente. E o que veio a ser feito? Trouxeram, né, a maioridade de Pedro de Alcântara dos 18 anos que se esperava, né, para 15 anos de idade incompletos. Dom Pedro faria aniversário em dezembro daquele ano, 1840. E antes de completar ainda os 15 anos completos, Dom Pedro foi colocado como imperador dos brasileiros. Uma tentativa de uma coroa, um imperador, um governo, um poder central, devolver ao Brasil a ideia de centralidade, porque aí não é o Rio de Janeiro, é o imperador, não é o controle do eixo Rio-São Paulo, é o controle do imperador. Espero que tenha entendido tudo isso. Se gostou, dá um like, divide com os amigos, compartilha com a galera, espero que tenha gostado, e no próximo encontro falaremos em história, especificamente do governo de Pedro de Alcântara, do governo Dom Pedro II. Valeu? Período importantíssimo também da história do Brasil. Espero que tenha valido para vocês. Muito obrigado.